Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje temos um vídeo muito especial porque foi lançada recentemente a edição número 1000 da Detective Comics. Em 2019 o Batman comemora 80 anos e essa edição da Detective Comics ficou muito legal, com várias histórias escritas por vários autores clássicos do Batman e da DC Comics. Todas elas são emocionantes e algumas eu até fiquei arrepiado. E ainda tem na última história a aparição do Arkham Knight. E nós vamos contar tudo para vocês no vídeo especial de hoje, porque esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Então vamos lá. A primeira história se chama O Caso Mais Longo do Batman. Ele começa as investigações e nota que uma peça da cena do crime havia sido trocada por uma falsa. E seguindo as pistas, o Batman então começa uma investigação muito grande que leva anos para ser concluída, pois cada pista levava para um outro lugar em outra parte do mundo. E a cada pista ele se aproximava mais das respostas e descartava vilões como Ra's al Ghul e Charada. Ele passou pelo Egito, Brasil, Japão, até que as pistas trouxeram ele de volta para Gotham, mais especificamente num apartamento no centro da cidade. Utilizando todo o conhecimento que ele aprendeu no caso, o Batman descobre uma passagem secreta. Ele adentra o local preocupado com quem iria encontrar do outro lado. Mas quando o morcego abre a porta, ele entra numa espécie de sala cheia de heróis detetives da DC Comics, como Questão, Caçador de Marte e o Gavião Negro. E em destaque temos o detetive Sam Bradley, que foi o principal personagem da Detective Comics antes do Batman. Eles desejam boas-vindas ao Batman, pois ele finalmente desvendou o mistério. O que acontece é que a Guilda dos Detetives colocou pistas quase que impossíveis para novos membros fazerem parte do clã. E o Batman, sem saber o que estava fazendo, seguiu essas pistas. Nesse clã eles têm um acervo gigante de casos não solucionados e todos se reúnem para tentar desvendá-los. O detetive Bradley pede para o Batman abrir um dos livros e o morcego faz isso e reage com um "uou". Em seguida, nós temos uma história escrita pelo Kevin Smith, que é muito conhecido por ser um grande fã do Batman. E olha, ele mandou muito bem, confere aí. Nós começamos com um diálogo de uma pessoa dizendo que não quer nenhum espetáculo e que está querendo apenas um souvenir, algo que ele quer comprar que grite Gotham para ele. A pessoa do outro lado da linha fala que tem o que ela quer. E prestem atenção nesses painéis que o Batman vai aparecer enquanto luta contra um vilão. Eles estão tentando falar alguma coisa muito importante sobre a história. Uma das pessoas que estavam conversando era o Bruce Wayne, que entra numa loja disfarçado de Matt Malone, que é um dos disfarces mais clássicos ao longo da história do Batman. O Bruce pergunta se essa é a loja dos presentes de Gotham, e o vendedor fala que não e aperta um botão revelando uma entrada secreta. Eles entram e o homem que está ali na loja diz que vende mercadorias de vilões para colecionadores. São artigos que a polícia ou o Batman não pegaram e que ficaram nas ruas de Gotham. E para o vendedor, esses itens falam muito sobre o que é a cidade. O Malone fala que não está atrás disso e que veio buscar o que combinou por telefone. O vendedor pede desculpas, pois geralmente seus fregueses são mães ou pais ricos que aparecem em documentários ou escutam podcasts sobre vilões. Então ele fala se são as armas de crimes comuns que o interessa. O vendedor mostra várias armas, mas o Bruce se interessa por uma em específico. O rapaz a pega e revela que é a arma que matou os pais de Bruce Wayne. O herói disfarçado se faz de bobo e diz que não sabe nada dela, mas claro que sabia, e então paga $1.500 pela arma. O vendedor fica impressionado e diz que ele pode voltar a qualquer dia e que ele é o seu tipo de colecionador. E enquanto que a HQ mostra a Batcaverna cheia de troféus que o Batman coleciona. O morcego coloca a arma na Batcaverna e aparece o Alfred dizendo que ele finalmente conseguiu encontrá-la. E pergunta por que colocar essa arma que causa dor e aflição para o Bruce na sua coleção. É só que o Batman diz que não vai colocá-la na coleção. Ele fala que essa arma o deixa com medo e que cresceu quebrado por causa dela.
e se pergunta quantas vidas ela tirou, mas que nessa noite ela nunca mais vai ferir ninguém. Batman transforma a arma em puro metal e diz que vai transformá-la em algo útil, e ele faz a arma uma espécie de colete e coloca dentro do uniforme no símbolo do Batman. E assim, o metal que quebrou seu coração quando criança vai protegê-lo de agora em diante. E que isso sim é justiça. Essa história foi demais e uma das minhas favoritas da Detective Comics número 1000. A próxima é do nosso querido Paul Dini. Tudo começa com vilões sendo entrevistados para um documentário sobre uma pessoa chamada Knut Brody, que é um capanga que trabalhou com quase todos os vilões de Gotham. E nenhum dos vilões gostavam dele porque ele era desajeitado demais. Os vilões então contam as suas histórias de quando enfrentaram o Batman e como o Brody acabava fazendo alguma burrada, como na história da Arlequina, na qual ele acerta a palhacinha impedindo o plano do Coringa, ou quando ele congelou sem querer o Senhor Frio. Mas destaque mesmo para a vez que ele acabou com o plano do Charada. Isso porque ele deu uma senha de um enigma para o morcego. A reação do vilão é impagável e até bate nele com a sua bengala de charada. É então que temos a verdade. A Bat-família está olhando o tal documentário e rindo de cada história, pois o Brody é um personagem que eles criaram. Eles se fantasiavam de Brody para conseguir informações e acabar com os planos dos vilões por dentro. Por causa do documentário, eles decidem nunca mais usar o disfarce, mas não antes do Damian fazer uma piadinha com o Brody Jr. E agora a gente tem uma história sobre uma das principais características do Batman, que é o preparo. O Batman começa falando que alguns bandidos estão tendo um dia ruim. Os bandidos estão tentando fugir do morcego, mas mal sabem eles que estão caindo numa armadilha montada pelo próprio herói. Ele queria apenas afastá-los de Gotham, e por isso consegue levar eles até um armazém. O Batman então inicia o seu plano falando com o Alfred. Essa gangue aí está envolvida com drogas para simular efeitos de super-heróis, coisa bem grande, e por isso o Batman vai pegar bem pesado com eles. O morcego diz que conhece cada membro da gangue e vai falando para o Alfred comandos que fazem explodir lugares específicos, deixando cada bandido inconsciente. Cada ação, cada diálogo é calculado pelo Batman. Ele fala quais são as fraquezas de cada um. Se um bandido luta bem com os punhos, ele não precisa usar os seus. E se alguém usa armas, ele usa as suas armas. Até que chegamos no último bandido, na qual é o único que realmente preocupa o Batman. Isso porque ele é um visionário e instável. O bandido diz que tem algumas bombas com ele e que essa explosão iria acabar contaminando o rio de Gotham. Assim, ele ameaça explodir tudo, mesmo que isso resulte na sua própria morte. Mas o Batman se mantém calmo e ele tem, claro, um plano, já que o rapaz não sabe se quer morrer ou viver. Ele fala para o vilão olhar para ele, mas ele se recusa. É nesse momento que o Batman fala mais forte e diz: "Eu já estou morto, olha para mim. Eu estou preso nesse lugar e tudo que eu faço é assombrar os vivos." E então ele pergunta se é isso que ele quer para ele mesmo. O vilão vai às lágrimas de tanto medo e diz que não, entregando a sua arma para o Batman. E na sequência temos uma história do lendário Dennis O'Neil. Vemos o Batman se encontrando com a Leslie Tompkins no beco do crime no aniversário da morte de seus pais. Leslie retruca o Bruce dizendo que eles não foram mortos, e sim assassinados. A médica diz que ele poderia ter feito muito mais para a cidade. Poderia ter ajudado os pobres e tirar toda a miséria na cidade se ele quisesse. Mas que no final ele preferiu ser consumido pela tragédia e se tornou um símbolo de crueldade. O Batman. É nesse momento que aparecem alguns punks onde eles estão. Os bandidos veem o Batman e pensam que é só um louco fantasiado de morcego. Logo, eles tentam assaltar o Batman e a Leslie Tompkins. O morcego diz que esse tipo de bandido só entende uma linguagem. Um dos bandidos aponta uma arma para o Bruce, que então questiona o que ele está fazendo. O Batman começa a atacar a todos, dando tapas e mais tapas em cada um. A Leslie pede para o morcego parar
e diz que eles já tiveram o bastante e fala a palavra coitado. O Batman então diz que ela sente pena dos bandidos, meio que questionando a Leslie, mas a Leslie retruca que não sente pena dos bandidos, e sim do Batman. E de Dennis O'Neil, agora a gente vai para uma história desenhada pelo Neil Adams. Tudo começa com um flashback dos anos de treinamento de Bruce, na qual ele foi assaltado e levaram a carteira dele por umas crianças que moram ali na região. Muitos anos depois, em Gotham, um jovem é assassinado na cidade e deixado com um cartão das empresas Wayne ao lado do seu corpo. O comissário Gordon chama Bruce, que então se interessa pelo caso. Quando ele retorna para a Batcaverna, começa uma investigação com Dick Grayson, onde descobre que o rapaz foi morto utilizando métodos da Liga dos Assassinos do Ra's al Ghul. E por isso o Batman vai atrás do Ra's, pensando que isso tudo faz parte da Liga. Mas o vilão diz que o assassino de verdade foi o próprio Bruce Wayne, pois foi ele que infectou a mente do jovem rapaz quando estava treinando no Tibete antes de ser o Batman. O herói então pede para Ra's dizer o nome do assassino, pois ele deve isso a ele. Ethan Lujun era a assassina e o jovem na verdade era o seu irmão. O Batman foi atrás dela até o Tibete, onde encontrou o grupo dela, que era uma espécie de dissidentes da Liga dos Assassinos. Ela culpa o Bruce Wayne porque o irmão dela pegou a carteira dele e desde então ele foi levado para a ganância e se afastou da Liga. Eles contam que levou muitos anos para encontrá-lo, mas quando o acharam, tiveram que matá-lo. O Batman então pode apenas lamentar que o rapaz quis sair da Liga e a história termina aqui. Essa última aí eu achei meio sem pé nem cabeça. Mas enfim, agora a gente vai contar a história que eu mais gostei dessa edição da Detective Comics e foi escrita pelo Brian Michael Bendis. Essa história se passa no futuro. O Bruce está passeando de cadeira de rodas pela sua mansão quando aparece o Pinguim, também velho. Ele pergunta se o Bruce o reconhece e fala quem ele é. O ex-Batman então fica apenas quieto. Cobblepot diz que ficou sabendo o que aconteceu com o herói, mas que finalmente chegou a hora de contar que ele sabia a identidade secreta do Batman há muitos anos. O Pinguim fala que o Batman é o Bruce Wayne e então conta como descobriu. Certa vez, o Coringa reuniu todos os vilões para bolar um plano para derrotar o Batman, mas que a conversa se resumia no final de quem era o Batman e que eles suspeitavam até do Lex Luthor. Mas na cabeça do Pinguim sempre surgia o nome Bruce Wayne. Então ele decidiu investigar. Ele seguiu o Bruce Wayne por todos os lados e viu seu passado na internet, até que uma vez o bate-sinal foi aceso no céu e o Bruce saiu correndo de um encontro. Foi ali que o Pinguim tinha certeza absoluta. Ele contou isso para os outros vilões, mas ninguém acreditou nele, pois teve algumas vezes que eles viram Bruce Wayne e o Batman ao mesmo tempo. Logo, na cabeça deles, isso seria impossível. Então o Pinguim não quis saber de planos com os outros e preparou um ataque para destruir a mansão Wayne. Mas então, olhando nos olhos de Bruce, ele fala que não conseguiu fazer o ataque, justamente porque é o Batman que mantém o Pinguim vivo. É o que dá uma razão para ele existir. Sem um Batman na cidade, os vilões deixariam de existir, e no final das contas, o Batman ganharia. E por isso que o Pinguim não matou o Batman, porque ele não quis. Mas ele preferiu contar isso para o Bruce, para dizer que ele sabia o tempo todo. Então, do nada, o Pinguim sofre uma descarga elétrica que vem da cadeira de Bruce. O velho herói só diz que sabia que o Pinguim sabia, mas que ele nunca se preocupou com isso porque o Pinguim era um covarde. O vilão então é levado indignado com o episódio e o Bruce só fala uma coisa: boa visita. E o Geoff Johns não poderia ter ficado de fora dessa festa e escreveu uma história para homenagear a Bat-família. Tudo começa com essa linda página de alguém acendendo uma vela de um bolo e a imagem lentamente se transformando no bate-sinal. É uma história também no futuro, onde toda a Bat-família está mais velha e o Batman inclusive tem uma filha que se chama Echo. Eles foram chamados pelo comissário Gordon por causa de um assassinato de 12 pessoas e cada um dos mortos estava utilizando um suéter de algum feriado dos Estados Unidos.
O comissário Gordon achou que esse trabalho era do vilão Feriado, mas que no final isso não seria possível, pois quem foi o Feriado já estava morto. O morcego logo dispensa essa teoria e deixa os seus filhos avaliar a cena do crime. A Echo faz algumas observações e o Damon então diz que pode ser obra do Homem Calendário. O Batman até diz que é uma boa teoria, mas então mostra o corpo do Homem Calendário ali na cena do crime. Eles ficam então pensando quem pode ser o responsável, quando o Gordon interrompe eles, dizendo que não pode ser o Coringa, pois ele havia morrido no dia anterior. O Batman começa a fazer a sua avaliação da cena do crime e diz que quem fez isso, na verdade, foi o filho do Coringa, realizando um último ato, e que esse filho do Coringa se matou junto com os outros. E esse filho do Coringa teria deixado uma carta de despedida. Nas últimas páginas, o Batman lê essa carta do filho do Coringa e que ele fez isso porque era o que o seu pai queria, a forma perfeita de se despedir. O morcego então diz que agora que todos os vilões foram pegos ou mortos, que chegou a hora de descansar, então desliga o bate-sinal, e que agora ele quer ficar com a sua família. Mas quando ele apaga o sinal, temos uma revelação. Aquele bolo do início, na verdade, era do Bruce Wayne no presente. E toda a história foi o pedido de aniversário do Batman antes de assoprar a vela. E na sequência, nós temos uma história do sempre ótimo James Tyrion IV chamada O Precedente. O Bruce está na mansão conversando com o Alfred sobre recrutar Dick Grayson para ser o Robin. O Bruce está na dúvida se deve continuar com isso, pois o menino é muito jovem e pode acabar morrendo. Mas o Alfred, surpreendentemente, está ali para convencê-lo do contrário. O mordomo diz que o Batman passou por momentos de trevas, mas com o Dick Grayson ele poderia ajudá-lo a dar uma conclusão. E com as amizades certas, o jovem Dick Grayson poderia ter momentos mais felizes que o Bruce teve. O morcego contra-argumenta dizendo que Gotham é perigosa e violenta demais para uma criança. Mas para o Alfred, o jovem vai encarar como uma grande aventura e que o menino iria ajudá-lo a ver do mesmo jeito. Além disso, a essa altura do campeonato, ele não acha que vai conseguir tirar a ideia do jovem Dick Grayson de que ele vai ser um herói. Pois Dick era diferente de Bruce. Ele poderia ser melhor. Ele poderia ser um herói moldado na luz e não nas trevas. Só que o que preocupa mesmo Bruce são os outros que podem aparecer. E o herói poderia acabar recrutando eles também. E que aceitar o Dick ser um herói seria criar um precedente para que isso se repita, até que um deles morra em combate. Então Dick Grayson salta do teto. Ele estava escutando toda a conversa pelo lustre e fala que o Bruce está errado. O tal do precedente já havia sido criado muito tempo antes, quando o Bruce criou o Batman. E foi nesse momento que o Batman passou a existir que o morcego mostrou para a população como reagir. E por causa disso, o Dick fala que quer mostrar o jeito de reagir, mas o jeito certo. E assim o Batman se convence e ambos realizam o pacto para o Dick se tornar o Robin. E a penúltima história foi escrita pelo Tom King. A HQ é chamada de O Grande Caso do Batman. Tudo começa com o Bruce caminhando pelo cemitério numa noite chuvosa, enquanto que temos diálogos de Damian e Dick Grayson em outro lugar, perguntando o que ele pretende fazer. Eles estão num terraço esperando pelo Batman. Na verdade, toda a Bat-família está ali. O Batman os convocou e ninguém sabe exatamente por quê. Alguns, inclusive, têm medo de serem expulsos da Bat-família, como é o caso do Jason Todd. Temos aqui alguns diálogos bem divertidos com toda a Bat-família se interagindo. Até que o Batman aparece ao lado deles. E ao verem o morcegão, Dick Grayson e o Jason Todd ficam bem nervosos, pois eles pensam que isso tem alguma coisa a ver com o que eles fizeram. Mas o Bruce fica calado o tempo todo. Ele pega um batirangue e gruda ele na parede. Eles então percebem do que se trata e todos ficam bem próximos, quando temos essa página dupla com o Batman falando X. Sim, é isso mesmo, o Batman fez tudo isso para tirar uma foto com todo mundo. E então cortamos para o Bruce no cemitério de novo, e sem falar nada, ele se aproxima no túmulo dos pais dele e coloca a foto que ele tirou, enquanto sorri, terminando a história e revelando que o maior caso do Batman era encontrar uma nova família.
E a última é a que a gente tem o Arkham Knight. Só que essa história é um pouquinho diferente. Ela não tem aqueles painéis de HQs. São apenas imagens aleatórias do Batman com uma narração do Arkham Knight. Então a gente fez um resumo do que ele falou junto com essas imagens. Segue aí. Ele diz que já viu o Batman de perto e de longe através de histórias que contaram para ele. Arkham Knight diz que o Batman é uma criatura que caça presas fáceis. Para a cidade, o herói é um câncer que levou Gotham à escuridão, pois o Batman só quer saber de controle, e por causa disso, a cidade não é livre. Todos são vítimas do morcego, como se eles fossem viciados no Batman. As histórias dizem que o Batman já lutou contra muitos e sempre sobreviveu. Ele então pensa, será que o Batman é imortal? É o que ele pretende descobrir. Apenas uma fúria de divergente das trevas provaram ser a solução para a cidade. No final, o Batman é mestre de uma arte de infligir dor, causando diligências para provar um ponto. E assim, ele fala que se você falar Batman várias vezes, vai parecer Batman, que significa homem mau. Ele termina falando que Gotham merece um Cavaleiro das Trevas melhor e que vai acabar com o Batman fazendo justiça para a cidade. E é com esse cliffhanger que termina a Detective Comics número 1000. A história do Arkham Knight vai ser continuada na próxima edição. E em relação a toda a edição número 1000, foi tudo fantástico. Tivemos histórias muito boas que falam sobre cada aspecto do Batman. Isso sem falar das ilustrações e de todas as capas variantes. Foi simplesmente espetacular. Como é bom ser fã do Batman. Parabéns para a DC Comics que fez essa linda homenagem para o Batman. E que a chama do Homem-Morcego continue acesa por muitos anos e muito mais edições. Porque nós merecemos o melhor. E o melhor de todos é o Batman. Bem, gente, essa foi a história completa da Detective Comics número 1000. Qual história vocês mais gostaram? Deixem as suas opiniões aí nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!